No geral, no mercado, quando a gente acaba perguntando para alguém, pô, fazer isso daqui funciona, fazer aquilo dali não funciona, em relação, pô, se eu botar uma página de vendas assim funciona, se eu colocar aquela página de captura tal, se eu fizer um anúncio assim, assim, assado, se eu mudar aquilo, se eu mudar aquilo outro tal, na maior parte das vezes a gente acaba caindo na mesma resposta. Seja lá o nicho que tu for, vou até limpar um pouquinho meu olho, seja lá o nicho que tu for, o produto que tu venda, seja lá o que for feito. Sempre vem aquela maravilhosa resposta do tem que rodar para saber. Tem que rodar para saber. E por que isso acontece? Porque realmente tem que rodar para saber. E o que isso quer dizer? Afinal de contas, tu tem que colocar a estrutura no ar, tu tem que botar as coisas para rodar para saber se realmente funciona. Eu tava falando com um amigo e que ele disse, isso daí roda, olha, para cima, para baixo no mercado, justamente esse termo do rodar para saber, sabe? A todo momento, todo momento. Porque por mais que eu faça um fluxo X, Y, Z, independente do fluxo, independente do funil, sabe? Se tu fizer o mesmo, provavelmente vai sair diferente do teu. Por mais que seja pouco, por mais que seja muito, vai sair diferente. São várias variáveis, muitas variáveis no meio do campo, sabe? Quando a gente está pensando em qualquer tipo de funil, quando a gente está pensando em qualquer tipo de processo. Pô, se eu fizer aquele anúncio XYZ com uma headline tal, funciona? Cara, funciona, mas tem que colocar para rodar para saber. Porque na maior parte das vezes, os pontos fora da curva de conversões e de, enfim, conversões no geral, dados muito bons que a gente está buscando, o objetivo muito bom alcançado, sabe? A gente alcança na menor parte das vezes. Não é na maior parte das vezes que os pontos fora da curva são alcançados, porque é o que muita gente acaba vendendo por aí. Pô, eu tenho a fórmula dos anúncios mágicos. E aí tu pensa, pô, se eu colocar isso daí que o cara falou, vai dar bom, vai dar bom. Pô, tem que rodar lá pra saber, roda lá. Aí tu bota pra rodar, não dá. Aí tu bota pra rodar 300 mil anúncios, aí um deles dá um pontinho fora da curva. Opa. E aí tu vê teus resultados reais, sabe? Pô, se eu fizer tal coisa numa página, vai dar bom. Pô, tem que botar lá pra saber, né? Tem que rodar, roda lá. E aí tu vai descobrir. E aí tu vai rodando as coisas e tu vai descobrindo conforme tu vai testando e conforme tu vai ajustando, porque cada mercado é um mercado, cada nicho é um nicho, cada tipo de campanha é um tipo de campanha, sabe? Cada página, cada anúncio, cada peça, ela é única. Por mais que muitas vezes, e isso já trabalhando dentro de projetos bem grandes, assim, faturamentos na casa de milhões mês, muitas vezes se rodava, tentava se replicar o mesmo anúncio e a réplica do anúncio, mas não ia nem metade da performance do que o anúncio original. Muitas vezes se pegava um anúncio X e tentava se replicar o mesmo molde para outros produtos e só funcionava num produto, sabe? Então tem que estar rodando para saber. Que nem eu converso com alguns amigos que vêm perguntar a respeito do digital, a respeito dessa transição, digital no geral. Eles acabam perguntando um monte de coisa que eu falo, cara, na teoria é tudo uma maravilha. Tu vai jogar a pessoa dessa página para esse lugar, aí a pessoa vai clicar, vai comprar, a pessoa vai se inscrever, vai X, Y, Z, tal, tal, tal. Só que aí tu tem que botar tráfego para rodar, cara. Tu tem que pagar um tráfego pago, tu tem que ver os fluxos, tu tem que acompanhar ali os dados se mexendo, analisar dia após dia, ajustar aqui, ajustar ali, ver o que dá, o que não dá, raciocinando, porque estratégia não é quadrada, sabe? Por mais que eu diga, olha, existe esse padrão aqui, você leva a pessoa de um anúncio para uma página, depois você, sei lá, você faz remarketing em cima dessa pessoa. Tá, posso vender com isso, mas dentro as nuances, elas vão mudar de nicho para nicho, sabe? Aí tu vai testar um anúncio, não vai ser a mesma comunicação, o mesmo ângulo de venda, a mesma ótica para te vender, o mesmo argumento que tu vai vender um curso de, sei lá, de nutrição, e tu vai vender um curso de música. Os públicos são diferentes, as pessoas são diferentes. O tipo de campanha que tu vai fazer, uma campanha de engajamento, uma campanha de venda, vão dar métricas diferentes. Tu vai olhar um CTR de um anúncio, pô, se tu usar só como base o CTR da campanha de venda, tu vai olhar para de engajamento, tu vai falar, meu Deus do céu, tá horrível, tá um lixo. Mas são propósitos diferentes, sabe? A gente tem que entender o contexto, a gente tem que ter os pezinhos no chão para entender justamente qual que é a média do cenário, das coisas que a gente está fazendo, para saber se a gente está dentro, se a gente está fora. E com base nisso, a gente tem que botar os pezinhos na água e justamente botar para rodar, para saber, para entender o que está acontecendo, sabe?
pode perguntar pra mim, olha, tu tem uma média aqui, tu tem um padrão do teu canal, você tem não sei o que, beleza? Meu padrão é mais ou menos esse. Mas tu tem que fazer o teu canal pra te saber, sabe? Tu é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa, cada um tem uma identidade. A maior parte do mercado, se a gente for falar do mesmo nicho, pode se conectar mais contigo. Tu pode ter mais inscritos mais rápido, tu pode falar melhor do que eu, tu pode ter mais conhecimento do que eu. São várias variáveis. Por mais que o contexto, se a gente olha no macro, pareça muito semelhante, sabe? O tipo de conteúdo que tu gosta da vazão pode ser diferente do meu, eu posso gostar de trazer mais análise, tu gostar de trazer mais, sei lá, histórias e rotina e, sabe? Sei lá, entendeu? E aí, mas quanto que tu ganha no teu canal, quanto tu deixa de ganhar? Olha, tem que cuidar, por causa que aí existe ali o CPM que cada canal paga, sabe? E isso para tudo que a gente vai fazer. Tem que rodar para saber. Justamente isso, sabe? Então, a melhor coisa a se fazer é justamente colocar os pezinhos na água. É entender o contexto, direcionar as coisas que está se fazendo, que eu estou buscando, quero fazer um produto, quero agora montar uma oferta para esse meu produto, pô, quero testar determinados anúncios, testa, bota os pezinhos na água, claro, vai buscar entender qual que é a média, que nem eu disse. Pô, qual que é um padrão ali legal que eu tenho que buscar em relação a essa conversão disso aqui, daquilo ali? Como que normalmente fulano faz? Pô, tu faz ali o feijão com arroz, faz a base bem feita e vai ajustando conforme tu vê que precisa ajustar. Pô, fulano leva ele daqui pra cá, mas eu vejo que talvez seja interessante levar daqui pra um outro lugarzinho, depois levar pra cá. Testa, vai colocando os pezinhos na água. Porque conforme a gente vai testando coisas, que a gente vai conseguindo também sair da média. Se a gente só faz igual a todo mundo, a gente sempre fica na média, entendeu? E pra gente sair, a gente tem que fazer testes também. A gente tem que principalmente ousar fazer fora, entende? Então, sempre que tiver uma dúvida ou a vontade de fazer alguma coisa, não adianta, por mais que tu tenha que se guiar e buscar a certeza, porque é do ser humano ter o traço da segurança, buscar a segurança em tudo, mas não tem como saber. A questão é tu nivelar muito as expectativas para te saber onde tu tá pisando e em cima disso tu ir construindo o teu caminho, construindo as coisas que tu tá buscando. E com base na tua média, na tua perspectiva em relação ao negócio, tu vai sabendo e tu vai ajustando os parafusinhos para saber se está se aproximando ou está se afastando. Mas tu nunca vai ser 100% cópia de alguém, por mais que tu siga um modelo de negócio muito semelhante, por mais, sabe? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua trajetória, sua bagagem, enfim, cada um é um. E a gente tem que botar para rodar as coisas para saber se está funcionando ou se não está funcionando. Tem que ir para campo. Não tem saída, sabe? Justamente por esse ponto, fortemente eu comentei. Que muitas vezes a gente idealiza, coloca para rodar, começa a dar um monte de treta, começa a dar um monte de zica. E aí que tu vai identificando, tu vai sentindo onde que as coisas precisam ser ajustadas, alinhadas, e tu vai entendendo cada vez mais o processo, vai otimizando as coisas. Porque uma coisa é teoria. Tu olhar e tu falar, beleza, coloca um anúncio daqui pra cá, eu coloco uma paginazinha daqui pra lá. E depois é quando começa a rodar o negócio da zica. O negócio não vira, não vinga, que nem se fala, né? E aí que tu tem que parar, pensar, raciocinar um pouquinho e ir ajustando. E tu só vai conseguir ajustar e otimizar alguma coisa depois que ela já tiver rodado um tempo. Só ficar idealizando sem botar o pezinho na água, difícil. Isso daqui eu deixo até um aviso para as pessoas que ficam planejando demais, não colocam o pezinho ali na água justamente, não se aventuram um pouco, sabe? Tem que fazer. E eu tenho vários amigos que são assim, vários. Pessoas muito capazes, cheias de plano, idealizações, objetivos, mas que ficam presas, sem agir no momento que realmente precisa. Onde chegar e botar esse pezinho na água para realmente ver se o negócio funciona, se não funciona. Trava na hora de executar, na hora da ação. Estuda muito, junta um monte de técnica, um monte de aprendizado, mas não chega e não, pum, coloca os pezinhos na água, sabe? E tem que fazer. Não existe como atingir alguma coisa sem botar para rodar. Isso em qualquer coisa da nossa vida, seja no esporte, seja no negócio, seja no relacionamento, seja qualquer coisa. Tem que testar. Tem que ir ali, tem que botar a cara a tapa, tem que tentar mesmo. Deu, não deu. Ou se deu, bom, ganhei. Se deu ruim, eu aprendi alguma coisa. Sempre tentar tirar proveito das situações, sabe? E é basicamente isso. Coloca o pezinho na água, coloca para rodar, vê se dá, vê se não dá, ajusta, melhora e continua. É isso. Fechou? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Pode até pedir indicação de algum outro conteúdo, vai ser super bem-vinda, sugestão. E se inscreve aí no canal, compartilha o que você acha que vai ser útil também, curte o vídeo, se inscreve aí no canal para mais melhores vídeos, cada vez mais. Valeu, tchau, tchau.